Está começando mais um podcast hoje sobre as 5 maiores dicas, né, que a gente pode aprender com a Apple para poder aplicar no nosso negócio. Aqui no podcast você encontra a visão estratégica para conquistar uma marca de valor por meio do digital, feito para donos de negócios locais que querem expandir a sua empresa. Estamos também no Instagram, @codirectbr. Bem-vindo, Tavo. Bem-vindo, Evandro. Inclusive, a gente se inspirou porque todas as vezes que a gente associa a Apple no nosso Instagram, a nossa metodologia da marca de valor, isso sempre dá um belo engajamento, todos os aprendizados que a gente tirou com a Apple para construir esse processo. Então a gente vai falar bastante aqui das 5 maiores dicas aí que a gente aprendeu no processo. Exatamente. Bom, a gente fez faculdade de sistemas de informação na Federal aqui de Santa Catarina, então o Steve Jobs e a história da Apple e da computação, ela acaba fazendo parte da nossa história também. Os Piratas do Vale do Silício, um vídeo da década de 90. Cara, esse filme é legal demais. Quem não assistiu, independente da área, é legal pra caramba. Você vai entender muito bem o jogo lá com Bill Gates, como é que todas as coisas se formaram. Tem bastante influência nos dias de hoje também. Mas depois, vindo trabalhar com marketing anos depois, sigo fã do Steve Jobs e do que a Apple se tornou, né? Então, para mim, além da computação, como uma marca mesmo, se tornou uma das marcas mais valiosas do mundo e tem muito para a gente poder aprender com eles. É indiscutível o poder da Apple e o que ela representa, mas eu ainda sou do time Bill Gates, né? Sou mais fã do Bill Gates do que do Steve Jobs, mas nada contra. Que celular tu tem? Inclusive hoje eu me converti... Não, é porque aposentaram o fantástico celular da Microsoft. Senão seria o time Steve Jobs até hoje. Tá bom. Que câmera que tá filmando essa daqui da frente aqui, ó? Do teu celular. Tá de sacanagem comigo, né? Tá bom. Mas assim, não tem como não admirar a história do cara, é fantástico. Tem livros, documentários, uma série de materiais que falam um pouquinho da história dele e a gente vai trazer os 5 pontos que, na nossa visão, contribuem a você construir a sua visão de o que é uma marca de valor inspirado na história da Apple. Sim, o primeiro ponto que faz muito sentido é que a Apple é construída baseada numa liderança forte. Não apenas do Steve Jobs, mas ao longo da história eles sempre tiveram essa fortaleza no líder que está tomando e dando a direção para a empresa. E, obviamente, o Steve Jobs foi o grande, né? O grande, assim, a presença dele criou a cultura da Apple que transcendeu e formou um legado da Apple. Então, assim, não é porque tinha um líder forte que a marca não ficou forte e ficou muito ancorado no dono. Muito pelo contrário, ele criou uma marca mais forte do que ele. E isso é muito louco, né? Porque, se você perceber, Steve Jobs já morreu há muitos anos. E a cultura da Apple se perpetua até hoje, mantendo o estilo dele, que é focado na perfeição, focado na excelência, focado na experiência do cliente. Então, tudo aquilo, não existe certo e errado. Mas a minha empresa não tem as mesmas características da Apple. Mas entenda o que a gente está falando aqui, é a liderança forte e qual que é o papel de um líder no processo. Porque se você perceber na própria história da Apple, né, que teve aquela história que o Steve Jobs foi demitido da própria empresa, etc. Mas um pouco antes disso, o CEO que ele colocou, a ideia que o próprio Steve Jobs trouxe ao trazer aquele CEO da Pepsi, que eu esqueci o nome dele. John Sculley. Quando ele trouxe John Sculley, o objetivo dele era ter um líder forte, um líder experiente, alguém que pudesse comandar a Apple do jeito que ele faria, o melhor do que ele faria, porque ele mesmo reconheceu que naquele momento ele talvez não fosse a pessoa mais apropriada lá. E também na própria história, toda vez que ele lançava um novo projeto... isso é sensacional, cara. Ele fala, cara, precisa ter um líder, alguém que vai responder pelo projeto. Como é o nome do livro que o William deu pra gente lá, do modelo dele fazer a apresentação? Não lembro. Daqui a pouco eu lembro, eu comento aqui, mas tem inclusive um livro que explica o jeito dele fazer apresentações, né? Sim. E para mim fica ali uma baita de uma lição do quão presente, envolvido ele estava com o projeto como um todo.
Então, não me envolvo no marketing, não sei o que, assim, zero preguiça e, tipo, tu vê as apresentações do iPhone, do iPad, do MacBook Air, é simplesmente sensacional a maneira como ele posiciona o produto, a história que ele conta para poder trazer um novo conceito para a sociedade, baseado naquilo que eles estavam criando. Então, assim, ele completamente presente no marketing. Então, ele dava o tom do marketing, né? E não só no marketing, né? Ele era muito presente na construção do conceito. Então, ele se envolvia, ele queria entender, ele perguntava para as pessoas, ele questionava, ele colocava o ritmo nos projetos. Isso é fantástico. Mas, meu Deus, eu não tenho tempo para... Não, se você olhar na sua agenda... Imagina, o cara, CEO da Apple, a agenda dele deve ser muito mais complexa que todas as nossas e mesmo assim ele se envolvia no projeto, não necessariamente ele ali apertando o botão, ele fazendo o que tem que ser feito, mas o envolvimento dele ia lá até a ponta, conversar com as pessoas, tentar entender o que cada um está fazendo, isso sim é envolvimento. Super centrado no cliente, entender quem era o cliente, como que o cliente ia enxergar aquilo, conhecer o mercado, como que ele quer posicionar a marca em relação ao mercado, isso é o papel de dono. E, assim, acho que para mim uma das maiores inspirações que a gente pode ver em relação à marca é a liderança do dono. Então, sim, não existe uma marca forte com um dono com uma liderança fraca. Que isso daí deve fazer um rios disso daí, né? Não, volta. Acabou a credibilidade da minha... Não, do caralho essa frase. Olha, não existe marca forte com líder fraco, fantástico. Não existe. Tipo, mas é real, né? Tu consegue lembrar de... Evandro. É real, né? Mas a gente pode ir para segundo item fundamental. Escolhi bem a frase de efeito do Evandro, né? Perdeu toda a credibilidade agora. Ia dar um puta de um Rios agora. Pro Rios aqui, mas não... Mas vai rolar. Até a piada depois, inclusive. Segundo item que a gente viu, segunda dica que você pode pegar em relação a... Isso. Que eu acho bem legal que eles fazem é dar nome próprio às coisas. Não é simplesmente traduzindo para o mundo tradicional, né? Não é você vender um camarão com catupiry no seu restaurante, mas você criar um conceito, né? Que ele fala, são nomes próprios para coisas únicas. Porque se você... Não, vou dar um nome pro meu camarão com catupiry aqui, vou chamar de camarão a Florianópolis. Ninguém vai chegar aqui para pedir o tal do camarão a Florianópolis porque o camarão catupiry tem mais poder. Agora, se você cria um conceito único, um prato único com ingredientes selecionados... Uma história em cima do que foi vivido, daquilo que... Tipo, de onde você descobriu, como chegou naquilo... Tem uma história por trás e de fato tem uma apresentação única do prato, tem ingredientes únicos ou uma maneira diferente de ser feita. Você dá um nome próprio e criar um conceito em cima disso tem um poder muito grande para sua marca, né? Exatamente. A Apple faz muito isso. Tu vê muito pouco, entra na página lá do novo iPhone ou do novo AirPod. Ele não está focando nas características técnicas do produto. Então... Ele chama, tipo, o MacBook Air. Ele não chamou de o MacBook de tantas polegadas. Perfeito. Tipo, entendeu? É isso. É só olhar o próprio lançamento do iPad, a forma como ele construiu o nome, etc. Tem tudo a ver com isso. Porque o posicionamento... Ele é criado a partir de um contexto. E quem dá o contexto é a sua empresa. Você vai mostrar aquele contexto poderoso para que a pessoa possa valorizar aquela história, aquele nome próprio, etc. Porque se eu falar assim, o nome desse produto, por exemplo, é uma camiseta de seda, e você falar, o nome desse produto é seda gostosa de vestir. Aí tu fala, cara... Mas isso não tem valor. Mas tu fala assim, não, esse produto é feito da seda, das montanhas, do interior da Índia, feita por anões eunucos. E que e tem um significado. E criar um significado. Olha, a melhor seda do mundo vem dessas montanhas, por causa disso, etc. Isso. E daí você cria esse contexto para a pessoa falar, cara, essa camiseta de seda, feita daquele lugar em específico, ela tem valor porque foi criado um contexto e daí sim a
pessoa vai olhar para aquela camiseta de seda e vai ter valor. Então isso é posicionamento, é você criar um contexto na cabeça do seu cliente de forma que ele valorize aquilo que você está vendendo. A mesma coisa, por exemplo, eu lembro quando foi o notebook com a tela de retina, o MacBook com a tela de retina, que era o contexto como se você estivesse enxergando a olho nu. Perfeito. Então assim, eu nem lembro, eu comprei, eu nem lembro quantos pixels tem a tela, etc. Ele não estava focando na característica técnica. Ele estava focando no conceito de você ter uma experiência como se você estivesse vendo a olho nu. Sim. Então, e é isso que é importante. Então, por exemplo, se você tem uma clínica, quem está escutando aí que tem uma clínica de estética da vida ou conhece alguém, poxa, você pode ter o seu método próprio, pode criar a sua maneira, qual que é a transformação que gera. Sim. Entendeu? Criar um conceito em cima disso, uma pizzaria e assim por diante. O famoso suco detox, né? Claro. Teve uma pessoa que deve ter tido a brilhante ideia de dizer, cara, esse aqui é o tal do suco detox. E daí criou um conceito, criou um contexto para que as pessoas pudessem valorizar os ingredientes que estão naquele tal do suco detox. Mas se você parar para olhar, faz muitos anos que tem esse lance do suco detox, mas a primeira pessoa que veio com isso daí, com certeza fez muito sucesso. Exatamente. Entendeu? A questão é que outras pessoas se apropriaram disso, etc. Não, muito legal. Depois tem um terceiro ponto que você pode aplicar para construir a sua marca de valor inspirado na Apple, que é o conceito do comece pelo porquê. Inclusive tem um livro com esse nome do Simon Sinek, que é simplesmente genial a maneira como a Apple se comunica diferente dos seus concorrentes e como isso fez um impacto gigantesco no resultado deles e no valor de marca, né? Perfeito, porque eles não estão falando, o Evandro já citou sobre isso, eles não estão falando qual que é o processador, quantos giga tem de HD. Ele fala, cara, são 10 mil músicas no seu bolso. Quando ele lançou o primeiro iPod. Quando ele lançou o primeiro iPod, ele falou, são 10 mil músicas no seu bolso. Não importa quantos giga tem, não importa qual que é o processador, não importa se é SSD, se é Full HD, se é HDMI, não importa, porque isso é tecniquez. Agora, o que as pessoas querem? As pessoas querem, era numa época, se vocês forem lembrar, era numa época onde as pessoas não andavam com Walkman na rua, ouvir música não era um negócio tão acessível assim, porque as pessoas tinham andavam com CD ou pendrive, era um negócio super enjambrado na época e ele quebrou todos os paradigmas falando, cara, 10 mil músicas no seu bolso. Então, porque, imagina, tu ouvia, sei lá, botava num CD, dava o quê? 10, 20 músicas no máximo num CD. Aí o cara, de repente, me aparece com 10 mil músicas, aquilo tem um valor pra pessoa. Então, é diferente de dizer, porque se falar, não, vai ter tantos giga, daí tu tem que calcular, tá, cada música tem por volta de 10 mega, então 1 giga cabe 100 músicas, então são tantos giga. O outro foi lá e já criou um com 50% a mais de giga, então, tipo, é muito fácil de alguém vir e quebrar esse diferencial. Isso. Agora, poxa, quando você vende esse conceito de você levar para todos os lugares todas as músicas que você ama e etc, eu tô fugindo do tecniquez, né? Quando a gente fala, você vai ver, tem um TED do Simon Sinek falando do comece pelo porquê, mas se você observar, é uma comunicação mais visceral, é uma comunicação mais emocional, é falando do cliente, a partir do cliente para o seu produto. Então você não cria produtos para as pessoas, né? Não é do seu produto para as pessoas, você entende as necessidades do público e o seu produto é uma forma de entrar na vida das pessoas. Porque as pessoas não estão ligando para quantos gigas tem o negócio, ela quer saber se ela vai ter 10 mil músicas no bolso dela, então é mais ou menos isso. E o próprio conceito da Apple, que ele fala, cara, o porquê da Apple é desafiar o status quo. Isso é, em tudo que fazemos, a gente quer desafiar o status quo. Então isso é muito poderoso, porque o objetivo da Apple é trazer uma nova visão àquilo que você já está fazendo. Que é senso comum. Que é senso comum. Quer quebrar esse senso comum, trazer uma nova experiência, uma maneira diferente de enxergar a vida e
e de se relacionar, né? Então, tipo, é a velha citação do Steve Jobs, né? Você não pergunta para pessoas o que elas querem, porque nem elas sabem o que elas querem. Então, você precisa entender a necessidade dela e surpreender ela a partir de uma nova experiência. E falando de experiência, ele é o rei da experiência. Entramos no ponto número 4, né? Na quarta maior dica da Apple para poder construir uma marca de valor. Que é, tipo, a experiência, ela continua, o marketing ele vai continuar depois que o cliente compra o seu produto ou serviço. Então, a extrema preocupação deles com a experiência do cliente, com todos os pontos de contato, desde a embalagem, a caixa, o toque, o visual, o design, tudo pensado para o cliente ter uma excelente experiência e aquilo gravar na memória dele e ele falar para várias pessoas e a marca literalmente impactar a vida dele em todos os pontos de contato. Perfeito, porque assim, se você levar... O Steve Jobs, ele trouxe muito da cultura do unboxing, que é o lance que ele falou, cara, um dos momentos mais especiais da minha infância era quando eu abria os presentes. É muito único, porque tu tá naquele momento de ansiedade, tira um laço, e abre uma caixa, e tira essa embalagem, e rasga isso, e rasga aquilo. Ele falou, cara, aquilo é tão especial pra pessoa que ele quis trazer essa experiência nos próprios produtos da Apple. Então, entender que a experiência é todo o processo, até a pessoa rodar, fazer a primeira ligação, sei lá, no iPhone dela, ela tem toda uma experiência de compra na loja, de unboxing, de configurar e etc. Né? Provavelmente você que está ouvindo a gente, ou você tem um iPhone, ou você conhece alguém que tem um iPhone. Então, a experiência, por exemplo, de migrar de um iPhone de um modelo para o outro, de passar os dados, etc., é tudo muito fluido, é tudo muito cuidadoso em termos de experiência. Então, a Apple é campeã nisso para mim. Esse cuidado é uma busca incansável que todas as empresas deveriam ter na experiência do seu cliente. Como é que você pode melhorar um pouquinho a experiência do seu cliente? Como é que você pode melhorar todo o processo que você está fazendo? Então isso, para mim, é um dos grandes aprendizados que a Apple deixou no seu legado, é cuidar nos mínimos detalhes da experiência do cliente. Exatamente, até tanto a caixa, né, aquele negócio, eu esqueci o nome que eles chamam disso, mas quando tu levanta a tampa da caixa, ela vai descendo devagar e tal. Então todo esse cuidado vai marcando uma experiência no cliente. E uma coisa legal para quem está escutando que pode fazer é que ele mapear todos os pontos de contato com o cliente, certo? Assim, imaginar como se fosse um cliente comprando de você. O que ele vai... quais são... o contato, o que o vendedor fala, o que ele sente quando entra na loja, o que ele vê primeiro, até ir no caixa, pós-comprar, toda a experiência do cliente, mapear e ver como que você pode melhorar esses pontos de contato com o seu cliente específico. Perfeito, perfeito. Inclusive tem uma ferramenta de posicionamento que a gente tem um bônus lá dentro do nosso programa, que é a ferramenta do dia ideal. Você começar a mapear todos os pontos de contato que a sua empresa tem com o seu cliente dele num dia ideal, tendo uma experiência de consumo com você. Então você vai anotar, não, ele entrou na loja, aí a primeira coisa que ele olhou foi para o canto X, aí nesse canto X vai ter um negócio, vai gerar um impacto X nele. Então, por exemplo, o caso da reserva, que eles colocam um espelho no meio da loja, que ele fala, cara, quando a pessoa sai do provador vestida e ela vai no meio da loja e se olhar no espelho, ela tem tipo um poder ali. Um poder, rola um frisson com a pessoa e fala, cara, eu sou poderoso aqui, eu tô no meio da loja, vendo eu com essa roupa nova e etc. Então, você cuidar de todos os pontos de contato do seu cliente com o seu negócio, isso é fantástico, seja numa prestação de serviço onde você vai na casa do cliente ou o cliente vai no seu estabelecimento, ainda assim você ter esse cuidado com todos os pontos de contato vai proporcionar essa experiência de compra diferenciada. E esse é um dos motivos que leva o seu cliente a inconscientemente optar por você, mesmo que você seja mais caro, porque ele não vai saber explicar exatamente por que você é melhor. Esse é o tipo de coisa que às vezes ele não cita
Mas ele vai, não, aquela pessoa, puta, foi legal aquela experiência, não sei explicar porquê, mas eu quero ir lá de novo, mesmo que seja mais caro, entendeu? Então, muitas vezes os prestadores de serviço, eles não têm noção do que faz o cliente deles voltar. Por exemplo, eu recontratei um marido de aluguel lá em casa, e a primeira experiência que a gente teve com ele foi muito boa, e eu acho que ele nem sabe por que foi muito boa, foi porque eu não tive nenhuma dor de cabeça, e esse tipo de profissional, geralmente ele faz muitas perguntas, e ele suja a casa e não sei o que, e esse foi o motivo pelo qual eu recontratei os serviços dele. Por quê? Porque, cara, não me deu dor de cabeça, foi lá, fez tudo, deixou tudo limpinho e etc, fez rápido e tudo mais. Então, é importante você monitorar isso para que você possa melhorar o que você está fazendo. E essa talvez seja o grande aprendizado que a Apple trouxe pra gente. Exatamente. Tem uma outra coisa que melhora muito a experiência, que é você se inscrever aqui no nosso canal no YouTube, mandar esse vídeo para outros amigos empresários. Virou padrão esse jabá, assim. Cara, se você não conhece nosso Spotify lá também, tem por lá, ou tem todos os agregadores de áudio, segue a gente. Olha, se você viu, vou fazer o seguinte, faz um print, posta aí no Instagram, marca a gente que responderei individualmente cada um. Boa. Beleza? Para melhorar a sua experiência. E é muito louco porque na Apple ali, não só em relação aos produtos, né, mas até a experiência digital eles pensam muito. Desde quando eles criaram lá como é que chama lá, o iTunes. Não o iTunes, onde é que tinha as músicas? O iTunes? Foi o iTunes, né? Quando eles criaram... Era o iTunes, né? Que eles criaram já pensando na experiência, inclusive digital. Então, o que a gente também comenta bastante aqui com os nossos mentorados, a experiência que o cliente tem na loja ou no ponto físico tem que ser uma experiência muito semelhante que ele vai ter no seu digital. Não pode ter uma dicotomia ali, uma coisa completamente diferente do que é visto ou do que o cliente sente, percebe, enxerga dentro da loja do que ele tem no Instagram, por exemplo, que é muito comum das empresas fazer o que a gente chama da panfletagem digital. Tipo, na loja tem calor humano, música, diversão, acolhimento, e no Instagram é um catálogo de produtos. Se você quiser, entra aqui, compra, não fala comigo. Cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Restaurante, no restaurante é super legal, a galera, a equipe sorri, fala com você, te chama pelo nome. Aí no digital não. No digital copia e cola, mensagem automática. Não tenho paciência de responder direct, então eu vou botar uma pessoa subqualificada aqui para responder. Não, ou manda resposta automática, ou então tem um monte de foto de prato e é isso aí mesmo. E tipo, venham aqui, tá aqui o telefone, o endereço. Tipo, não tem nada a ver com a experiência que vocês proporcionam dentro do estabelecimento. Então, esse entender que a experiência do cliente está em todo ponto de contato com a marca, faz com que você tenha uma unidade dentro da comunicação, né? Perfeito. E o último ponto aqui, penúltimo, na verdade, a gente vai dar um ponto extra, mas o último ponto que a Apple faz isso de maneira fantástica é a parte da construção de tribo. Assim, você não vê em quase nenhuma outra marca o que a Apple construiu em termos de construção de tribo, de comunidade, pessoas fanáticas, de as pessoas fazerem fila no dia do lançamento do novo iPhone, etc. Terem comunidades, Apple maníacos e tal. Então assim, a Apple é um negócio incrível que tem até um resumo cast do livro Tribos, do Seth Godin, né, que ele fala sobre esse processo de construção de tribos, o que você pode fazer, porque eu acredito que as novas marcas são as marcas que elas constroem legião de fãs, que elas constroem tribos, que elas impactam a vida das pessoas na sua rotina, nos seus hábitos, na sua essência. Então, tem até um amigo nosso, né, Evandro? Sim. Que ele é um executivo de uma grande empresa, é um cara super, já é mais maduro, né? Acho que tem idade para ser nosso pai, se duvidar. E ele se auto-intitula iEdson, né? Ele falou assim, não, meus amigos me chamam de iEdson porque eu sou fanático pela Apple, se lança, eu compro o mais novo, o mais caro, com mais giga, com mais capacidade. E não importa se eu acabei de comprar, eu já vou comprar um novo, porque
enfim, porque eu quero ter o que acabou de sair. Então assim, isso você não vê em outras marcas, né? Então é muito, muito inspirador o que a Apple conseguiu produzir. E o Edson é muito engraçado que ele sabe tudo da Apple, toda a história, todos os produtos, acompanha todas as notícias e tudo mais. Ele trabalha com marketing e inovação em grandes empresas, e daí ele acompanha isso até para trazer isso para a realidade do trabalho dele. Então é muito legal o que a Apple conseguiu transformar e impactar a vida das pessoas, assim como foi do iEdson. E aí eu vejo que, assim, independente do porte da sua empresa, não importa o tamanho da empresa de quem está ouvindo aqui. O que importa é você ter uma mentalidade de como se você fosse uma grande marca. Diz a famosa frase, né, que é uma grande empresa, a pequena empresa que fez a coisa certa. Então, assim, por que você não pode criar uma legião de fãs ao redor da sua marca aí na sua cidade? Sim. Por que não pode? Assim, imagina, e hoje a gente tem uma ferramenta que não tinha muitos anos atrás, que é a internet e as redes sociais. Hoje as empresas têm voz. Você pode criar uma legião de fãs muito mais barato. E às vezes eu vejo o empresário reclamando de investir 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 reais por mês em anúncio patrocinado para distribuir o conteúdo, para mostrar, para trazer mais pessoas. Cara, assim, o que tinha que fazer antigamente para poder impactar uma quantidade de pessoas e construir essa legião? Sim. Ali você consegue ter contato direto, rápido e fácil com o cliente. Pode responder, mandar um áudio para ele. Você pode ir construindo fãs, e para mim a grande sacada é de grão em grão. De grão em grão. Então o que eu quero dizer com de grão em grão? As pessoas subvalorizam o que elas podem fazer com o público que elas já têm. Então, imagina, se você no Instagram da sua empresa aí tem 1.000 seguidores, pensar, mas é só 1.000, mas fulano tem 100.000, você tem que ter aquela empunhetação mental. Agora, cara, imagina se você tratasse esses 1.000 como rei. Tipo, é de grão em grão, é um por um a cada dia que você manda um áudio, que você ajuda, que você dá uma dica, que acompanha ali o teu restaurante, que acompanha a tua clínica de estética, uma pessoa que você ajudou ela a comprar o creme certo, que ela, caramba, poxa, muito obrigado, cara. É daquela hoje, mais uma amanhã, mais 2 depois de amanhã, até que chega uma hora que cria uma bola de neve ao longo dos anos. Perfeito. Então, assim, essa consistência, você tem, eu digo, a faca e o queijo na mão, e que eu afirmo, cara, que é quase que uma revolução silenciosa, porque pouquíssimos negócios locais estão fazendo o que tem que fazer para construir uma grande marca. Perfeito, perfeito. E as pessoas, 1.000 seguidores é pouco? Bota 100 pessoas na sala da sua casa para ver se é pouco. Essas 100 pessoas... Bota 100 dentro da loja para você ver. Uma loucura. O fuzuê que acontece. Então imagina, você começa com 100, né? Tem um framework que é muito, muito falado no Vale do Silício, que é o framework, o Deswara Framework, né? Depois se você quiser pesquisar, que ele fala que a empresa de 1 bilhão, ela começa com 10, de 10 vai para 30, de 30 vai para 100, de 100 para 300, de 300 para 1.000 e assim por diante. Então você tem que focar no próximo passo. Você está em 10, foca em ter 30. 30 fãs. Você tem 30, foca em dar o salto para o 100 e assim por diante. Então o trabalho de construção de tribo é um trabalho de formiguinha, né? E você vai gerando valor. Eu lembro quando a gente começou o nosso Instagram, não tinha nem 1.000 seguidores. Cara, a gente se dedicava ao máximo a aquelas pessoas. Infelizmente, hoje a gente não consegue ter esse nível de dedicação, porque tem mais de 170.000 seguidores hoje, mas a gente se dedica à nossa outra tribo, que são nossos clientes. Então, o nível de dedicação, de entrega que a gente tem é um trabalho de construção de tribo, porque quando as pessoas se conectam em prol de um objetivo, isso fortalece a figura da sua marca. E isso tem valor. Né? Empresas que têm tribos em volta da empresa, elas têm mais valor de mercado, né? E empresas que têm mais valor de mercado são mais valiosas, têm produtos com maior margem e etc. Exatamente. Então assim, dá para você aplicar, quem está ouvindo aí, aplicar esses conceitos na sua empresa para começar a construir uma marca de valor. E temos
O item bônus, qual que é o item bônus? Item bônus é uma coisa que o Steve Jobs aprendeu... O bônus você vai ter que... Mentira, não vai ter que nada. Não, o bônus é o que o Steve Jobs aprendeu quando ele saiu da Apple. Né? Ele teve um período ali na Pixar, que é aquela empresa que faz animações 3D, desenhos, etc. Toy Story foi o primeiro que estourou da Pixar. Depois a Pixar foi comprada pela Disney, mas o que ele aprendeu lá dentro da Pixar foi sobre storytelling. Se você perceber, na volta do Steve Jobs da Pixar, ele começou a contar muito mais histórias para apresentar os produtos, para criar os contextos e etc. Então, o poder da história foi fundamental na forma, né? na retomada da Apple depois da volta do Steve Jobs. Então, isso foi sensacional. Nesse período que ele ficou fora, né? Assim, tem a história que ele foi demitido da própria empresa. E nessa história que ele ficou fora, eles começaram a ter um posicionamento muito voltado para o Techniquez e começaram a fugir da essência do que era a marca. E quando ele voltou, depois dessa experiência, voltou muito mais forte e reestabeleceu a cultura e, enfim, que se perpetuou até hoje, né, criando um legado. Principalmente quem tem prestação de serviço, profissionais liberais, tem um Techniquez absurdo e fica a dica para vocês aí, ó. A gente já fez episódio sobre o Techniquez? Ainda não, mas é uma armadilha feia, né? Hã? Um episódio não, mas já falaram. Já falamos várias vezes, né? Mas vale um episódio específico, quem sabe em algum momento. Show de bola. Maravilha, espero que tenha aproveitado. Compartilhe o episódio, marca a gente lá no Instagram. Seja feliz, tenha uma marca de valor e nos vemos nos próximos episódios. Valeu, tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.